Boa noite, irmãos. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 45. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 16 até o versículo de número 28. Nós vamos fazer também essa leitura de forma responsiva. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e seus oficiais. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu fragos, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados de melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus que nos abençoe. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por cada parte desse culto que foi tributado a Ti, como oferta, como gratidão do nosso coração ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pessoa que adentrou aqui neste momento, para cultuá-lo, para ouvir a Tua palavra. E agora, Deus, nós rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria para ouvir a Tua palavra. Nos dê, ó Pai, entendimento, compreensão, de modo, Deus, que nós sejamos alimentados pela Tua palavra, sejamos corrigidos, exortados, educados, ensinados, ó Deus, para a glória do Senhor. Permita, ó Pai, que cada um de nós seja agraciado nesta noite com a Tua presença real e espiritual entre nós. Permita, Pai, que venhamos ouvir a Tua voz, aplicando, ó Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Trabalhe, ó Deus, com as nossas ansiedades. Trabalhe, ó Deus, com cada uma de nossas preocupações, com cada um dos nossos medos, com cada insegurança que há no nosso coração. Consola, Deus, e sustenta cada um de nós nesta noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós te imploramos
nós te suplicamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. Irmãos, o tema para pensarmos e estudarmos nesta noite é o seguinte: Deus graciosamente supre cada uma de nossas necessidades. Como eu tenho falado, o que cantamos, que amor é esse que conquistou o meu coração, que quebrou todas as minhas razões e que me esvaziou de mim mesmo. Que Deus é esse que me ama desta forma, que Deus é esse que cuida de mim soberanamente, que Deus é esse que, apesar da sua glória e da sua majestade, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. É certo que todas essas coisas nos dão estabilidade e nos dão segurança. Mas existem outras verdades dentro da própria Escritura a respeito desse Deus, que às vezes nos abala, que às vezes nos leva o coração a questionar. Porque quando nós pensamos assim, Deus tem como primazia, o que há de prioridade no coração de Deus são os seus propósitos, o seu plano e a sua glória. Essas coisas são primazia no coração de Deus, é a prioridade do ser de Deus, seus planos, seu propósito e sua glória, e não a nossa felicidade. E quando nós falamos isso no meio evangélico, isso às vezes assusta pessoas. Deus não tem como primazia a minha felicidade ou a sua felicidade. Deus não tem como primazia o meu sucesso ou o seu sucesso. A primazia que domina o ser de Deus e o coração de Deus é sua glória, seu propósito, seu plano. Contudo, irmãos, quando nós entendemos isto, e quando assim nós cremos, nós somos as pessoas mais felizes da terra. É interessante que, ao compreender essa verdade, nós não caímos na infelicidade. Nós, na verdade, nos regozijamos em Deus. Como o Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós precisamos olhar e falar: Deus graciosamente supre cada uma de nossas necessidades. Contudo, a primazia no coração de Deus é a sua glória, é o seu plano, é o seu propósito e não a nossa felicidade. E quando nós entendemos e cremos e descansamos nessa verdade, nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. E aqui, irmãos, nós estruturamos esse sermão da seguinte forma. Primeiro ponto: Deus supre todas as nossas necessidades. Nenhuma, absolutamente nenhuma de nossas necessidades Deus deixará de suprir. Deus suprirá todas, absolutamente todas as necessidades que temos. Segundo ponto: Deus supre nossas necessidades em seu tempo, no seu tempo, na sua hora, no seu propósito. Deus não trabalha segundo o nosso coração. Ele leva o nosso coração e Ele molda o nosso coração para viver de conformidade com o seu tempo e com o seu propósito. Como eu disse pela manhã, não existe atalho no projeto de Deus, no plano de Deus. Deus fará com que todos os seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Então Ele supre cada uma de nossas necessidades no tempo dEle, no propósito dEle e para a glória dEle. Terceiro,
Deus supre as nossas necessidades além, muito além daquilo que nós esperamos. Muito além. É tanto que quando Deus de fato manifesta a provisão dele, nós ficamos boquiabertos, nós ficamos sem saber o que fazer, e nós então nos regozijamos em Deus por aquilo que ele faz, pelo cuidado dele, pela provisão dele, pela sustentação dele. E em quarto lugar, irmãos, Deus supre cada uma de nossas necessidades por sua graça, não por mérito nosso. Nenhum de nós merece nada de Deus, a não ser a condenação eterna. Então Deus supre as nossas necessidades por causa da sua graça, não porque nós merecemos, não porque nós carecemos, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso e Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então vamos olhar para o primeiro ponto. Deus supre todas as nossas necessidades. E aqui nós estamos englobando necessidade material, necessidade emocional e necessidade espiritual. Deus supre cada uma delas. E quando nós olhamos para o texto e percebemos o cuidado de Deus na vida de José, na vida de Jacó e na vida de seus irmãos. Quando a notícia chega aos ouvidos de Faraó, olha, os irmãos de José se encontram aqui, e ele diz assim, então pega do melhor, diz para esse povo, para ir lá buscar o restante da família, e traga toda a família, e aqui no Egito tem toda a provisão, e eles comerão o melhor dessa terra, e eu vou então sustentá-los, e eu irei prover para eles. Como que Deus cuida das questões materiais da nossa vida? Como que Ele é que preocupa com o nosso sustento? O texto de Mateus é claro, vocês estão preocupados com o que comer, beber e vestir? Vocês deveriam estar centrados no meu reino, vocês deveriam entender o meu propósito, vocês deveriam entender o meu plano e viver debaixo de conformidade com esse propósito. E não de acordo com a ansiedade do coração de vocês, não com aquilo que vocês sonham, não com aquilo que vocês estão almejando, mas vocês deveriam entender o meu propósito. Porque é certo que esses irmãos aqui não entendiam o propósito de Deus. Eles não entendiam o que Deus havia planejado lá para José, lá no primeiro sonho dele, quando ele exclama, expressa o sonho dele para os seus irmãos. Eu tive um sonho onde vocês todos se dobrarão diante de mim. Eu tive um outro sonho onde o sol e a lua se prostrará diante de mim. E não entendiam, não compreendiam todos os propósitos de Deus para a vida deles, do que Deus haveria de fazer para eles. E aí Faraó passa a dizer no versículo 17, disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Como que Deus de fato cuida dessas coisas? E é dado a eles roupas festivais, é dado a eles carruagem ou carros de alimento, é dado a Jacó 10 carros de provisão do melhor da terra do Egito, é dado a Jacó 10 carros dos melhores grãos da terra do Egito. Olha o cuidado de Deus, olha a provisão de Deus. Ele usa um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, e Deus usa esse ímpio com tudo que ele tem para a sustentação dos seus servos. Às vezes o mundo nos assusta, as circunstâncias nos assustam, o que está ao nosso redor nos assusta, nos causa medo, é o governo, é a política econômica, é a crise existencial, é tudo que há no país nos causa medo. E parece que nós vivemos aqui de forma aleatória, que Deus não cuida de cada um de nós, que Ele não supre cada uma das nossas necessidades materiais. Versículo 22 e 23 é muito claro aí, irmãos, o que foi que Deus fez para Jacó, para seus filhos, através de Faraó. Vejam bem, Ele supre as necessidades emocionais de Jacó, do próprio José. Lembra que nós falamos no sermão passado, por que José coloca o nome dos filhos de Manassés e Efraim? Ele fala assim, olha, Deus me fez esquecer todo o sofrimento do passado, e Deus me tornou um homem próspero. Olha como que Deus trabalhou com o emocional de José.
Veja que quando os irmãos se aproximam de José e que ele havia ali toda a oportunidade, todo o direito de matar os seus irmãos, de condenar os seus irmãos, José disse para eles: porventura estou eu no lugar de Deus? Não se matem, não se vinguem, não cause dano a vocês. Eu estou aqui para a conservação da vida. E agora Jacó, vivendo toda essa luta dele emocional, há 20 anos sem ver o filho, quem sabe já havia perdido a esperança, já não havia mais esperança no coração de Jacó, de rever José, de vê-lo José, de encontrar José. E agora Deus traz José de volta juntamente com seus irmãos, e os filhos estão retornando, os filhos voltam com toda essa riqueza, e agora é contado a Jacó que o seu filho se encontra vivo. E agora os irmãos de José precisam reconciliar com José, José concede perdão aos seus irmãos, e agora os irmãos são obrigados a contar para o pai e confessar para o pai o pecado que eles haviam cometido. E há uma reconciliação de filhos com pai, de pai com filhos, de irmãos com irmãos, e aqui há uma restauração. Jacó que havia perdido toda a sua esposa, os seus filhos, e agora ele então é curado e restaurado diante de Deus, e é dado a ele a alegria de rever o seu filho, de encontrar o seu filho novamente. Como que Deus trabalha, como que Deus cuida. Na ótica humana isso parece um conflito familiar, na ótica humana parece que tudo estava de cabeça para baixo, parece que não havia solução para a família de Jacó, parece que os filhos jamais seriam reconciliados. E como que Deus trabalha? Houve uma cura, uma relação entre Jacó e os seus filhos, entre os irmãos. Irmãos, Jacó agora ouve a notícia: José está vivo. E ele diz agora: eu só me resta uma coisa, eu quero ver José face a face antes que eu morra. A gente canta, irmãos, a gente professa: eu sei que Deus cuida de mim. Que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por mim? Como que Deus provê tudo? Tudo vem de ti, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, eu sou teu, tudo é teu, tudo é teu. Por isso é que nós temos dificuldade em entender a introdução, que na primazia do coração de Deus está a glória, o projeto, o plano e o propósito dele, não a nossa felicidade. A nossa felicidade, ela só será realizada, a nossa felicidade só será plenamente satisfeita quando nós encontrarmos gozo no Deus Todo-Poderoso, na glória dele, no propósito dele. E aí nós seremos pessoas felizes, independente de circunstância, independente daquilo que nos cerca, independente daquilo que nos rodeia. Vejam como que há um cuidado agora espiritual com toda essa família. Por quê? Por que Deus está trabalhando com Jacó, com seus filhos, com José? Eles teriam que ser a família, o protótipo de família para abençoar as demais famílias. Eles precisavam ser moldados, lapidados. Eles precisavam crescer na dependência de Deus. Eles precisavam de fato conhecer e ter uma experiência real, visível, palpável com Deus. E essa é a razão pela qual Deus promove todo esse plano na vida de José e leva José onde ele levou, por experiências mais drásticas da sua vida, por experiências dolorosas, por perdas dolorosas da vida de José. José perde o seu pai, José perde os seus irmãos, ele é vendido como escravo, ele é preso de forma injusta e ele fica lá 20 anos injustiçado. E Deus está trabalhando espiritualmente com José, lapidando José, para fazer dele uma referência para todas as nações. E olha como que José aprendeu e como que José cresceu espiritualmente. Como eu disse, quando ele é confrontado pelos irmãos, o nosso pai disse que você não deveria nos vingar. E ele diz assim: porventura estou eu no lugar de Deus, ficai tranquilo. Deus me trouxe para cá para a conservação da vida. Olha o que Deus fez no coração de José. E agora como que Deus trabalha espiritualmente na vida dos irmãos. Ele coloca os irmãos em situações difíceis, calamitosas, obrigando a reconhecer o erro, obrigando a reconhecer o pecado e admitir o pecado. Agora eles voltam para casa e precisam olhar nos olhos do pai e confessar para o pai que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu por causa deles. Porque como que eles vão explicar agora para Jacó: José se encontra vivo? Eles têm que contar, porque José vai falar para ele. E nós temos que confessar. E agora então,
essa família precisava ser reconciliada, ela precisava amadurecer, ela precisava crescer, ela precisava se tornar uma família totalmente dependente de Deus. Eles viram a provisão de Deus em cada saco de alimento, eles viram uma provisão de Deus, o cuidado de Deus em cada centavo que voltou naquele saco, eles viram uma provisão de Deus, como que Deus transforma coração, como que Deus restaura coração, como que Deus tira a raiz de amargura, como que Ele tira ressentimento, como que Ele de fato une a família novamente e coloca essa família toda na presença de Deus. Deus providencia, supre cada uma dessas necessidades espirituais, para que nós nos tornemos padrão, exemplo para as demais famílias. Por isso é que Deus quer cuidar de você, por isso que Deus cuida da sua família, por isso é que Ele supre cada uma das suas necessidades materiais, por isso é que Ele supre cada uma das suas necessidades emocionais, por isso é que Ele te leva a situações adversas, por isso é que Ele coloca você em situações dolorosas. Ele está moldando você, Ele está lapidando você, Ele está treinando você para ser exatamente o que Ele quer. É o plano dEle, é o propósito dEle que está em jogo, é a glória dEle que está em jogo. E Ele fará tudo que Ele precisa fazer comigo e com você, para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado. Segunda coisa, irmãos, Deus supre nossas necessidades em seu tempo. Como é que se encontrava Jacó? Qual que era a situação dele aqui, irmãos? Jacó estava sem esperança, agora desesperado, porque José já havia morrido há 20 anos, e agora é obrigado a abrir mão de Benjamim. Benjamim é levado e provavelmente não retornaria os seus filhos. Raquel já havia morrido, a sua esposa amada. O seu filho da velhice agora está correndo risco também de morrer. Qual a esperança que Jacó tinha? O que motivava o coração de Jacó? Vejam que Deus supra as necessidades de Jacó no tempo de Deus, no propósito de Deus. É assim que Deus trabalha, irmãos, com cada um de nós. Ele coloca cada um de nós com a boca no pó. Deus nos humilha, Deus coloca situações na nossa vida para mostrar exatamente quem nós somos. Ele trata com cada um de nós. Quem sabe Deus trabalhando com Jacó ali, mostrando assim: lembra o que você fez com seu pai Isaque? Você lembra o que você fez com seu irmão Esaú? Você sabe o que você planejou? Como você era trapaceiro? Como você não temia a Deus? Como você de fato não obedecia os princípios de Deus? Você está entendendo, Jacó, que você está sendo moldado, lapidado? E eu vou tratar com você, e eu vou trabalhar o seu coração, e eu vou trabalhar a sua mente no meu tempo. No momento em que Jacó não tinha nenhuma esperança mais, agora os seus olhos contemplam o quê? Os seus filhos retornando em carruagens, com vestes festivais, com alimentos de sobra, com carros, 10 carros do melhor do Egito, com 10 carros dos melhores grãos do Egito. E ele agora vai contemplando o retorno dos seus filhos, e vai chegando um a um, e ele vai contemplando, e eles contam uma história de que José está vivo, e de que esse José não só está vivo, mas que agora ele é governador do Egito. Por que Deus trabalha assim, gente? Por que Deus fez tudo isso com Jacó? Para fazer de Jacó um homem totalmente dependente dele. Que Jacó não olhasse para os seus recursos, para a sua própria provisão. E é interessante, irmãos, quando Deus nos coloca com uma boca no pó, quando Ele supre de acordo com o tempo dEle, na hora dEle, Ele nos ensina a depender dEle e não depender dos nossos recursos. Nós somos evangélicos, nós professamos a fé num Deus que cuida, num Deus que é fiel, que não muda, mas nós estamos sempre olhando para o armário, nós sempre estamos olhando para a conta bancária, nós estamos sempre olhando para a moradia própria. E Deus tem que trabalhar conosco em situações calamitosas, para nos ensinar a ser dependente dEle, a confiar tão somente nele e não nos nossos próprios recursos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, primeiro capítulo, nós vamos ler versículo 8 e 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo.
versículo 8 e 9, para a gente entender por que Deus às vezes nos coloca, parece que Deus nos leva para o abismo, não é? Deus nos leva para situações mais adversas da vida. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, Deus jamais nos moldará, Deus jamais lapidará a nossa vida nessa fé, nessa maturidade, de dependência total dEle. Deus jamais conseguirá tirar os nossos olhos do armário, da conta bancária, da casa própria, do carro, ou das situações econômicas, ou da política, ou do presidente atual. Ele jamais tirará os nossos olhos de lá, se Ele não nos levar ao pó, ao nosso limite, quando nós não suportamos mais, quando nós não aguentamos mais a situação, até que a gente consiga olhar para Ele lá na cruz e entender o que foi que Ele fez por nós. E aí nós passamos a depender tão somente dEle, como o apóstolo Paulo diz. Nós chegamos a desesperar da própria vida, mas esse Deus já nos ensinou que nós somos sentenciados à morte e que nós devemos confiar num Deus que ressuscita mortos. Nós dependemos dEle, tudo vem dEle, tudo vem das tuas mãos, tudo é segundo o teu propósito, tudo é segundo a tua vontade. Há um plano do Senhor para a nossa vida. E nós temos que aprender que esse Deus supre cada uma de nossas necessidades a seu tempo. Depois de 20 anos, Jacó agora olha para frente. Um homem na sua velhice, sem esperança, sem motivação de vida, agora contempla todos os seus filhos, todos abastados, com grande riqueza para viver no Egito. O tempo é de Deus, o plano é de Deus, o propósito é de Deus e a glória é de Deus. Terceira coisa, irmãos, Deus supre acima daquilo que nós esperamos, muito acima. O que José, ou melhor, o que Jacó esperava? Qual era a esperança de Jacó? Bastava seus filhos voltarem trazendo alimento. Só isso. Se Benjamim voltasse, se os demais voltassem e trouxessem o alimento, Jacó estava plenamente satisfeito. Jacó morreria satisfeito. Agora, quando a gente olha para o versículo 21, até o versículo de número 23, o que Jacó agora está contemplando? Carros de alimento? Um carro? 10 carros? 10 carros do melhor do Egito? Jacó agora está o quê? Contemplando os seus filhos, filho, e agora ele vê Benjamim. Até aqui ele está dizendo, tudo está ótimo. Mas agora há uma outra provisão de Deus, que vai além daquilo que nós esperamos, daquilo que nós sonhamos. E agora é dito a Jacó, seu filho José ainda vive. E mais do que isso, ele não só vive, como agora ele é o governador do Egito. E ele agora, Faraó mandou todas essas carruagens para que todos nós pudéssemos ir para lá. E nós seremos sustentados, e nós seremos preservados com vida, sem perder um centavo do que temos. Lembra que José diz isso para os seus irmãos? Fala para o meu pai, para ele vir para cá, porque se continuar assim, comprando alimento, vocês perderão tudo e vocês vão empobrecer. Olha a provisão de Deus, além do que ele queria. Ele só queria ver os filhos com sacos de alimento. Ele só queria contemplar Benjamim novamente com um alimento ali diante deles para que pudesse viver mais um tempo. Mas o que Deus fez com esse homem? Ele traz os seus filhos, ele traz toda a riqueza, ele dá a notícia de que seu filho que estava perdido há 20 anos ainda se encontra vivo. Ele não só se encontra vivo, mas ele agora é governador do Egito, e ele não só está vivo, é governador do Egito, mas agora ele levantará toda a provisão necessária, não só para a sustentação de Jacó e dos seus filhos, mas para toda a nação.
Deus sempre nos dá além do que nós pedimos, quando é propósito dEle, quando é glória dEle, quando o propósito e glorifica o nome dEle, quando de fato esse é o plano dEle para as nossas vidas. O texto de Mateus disse que Deus sabe muito antes que nós o peçamos, Ele sabe das nossas necessidades, e Ele dará muito além do que nós precisamos para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Vejam bem, só que nós às vezes não entendemos o que Deus nos dá além do que precisamos. Nós sempre focamos os nossos olhos nas coisas materiais. Nós centramos a provisão de Deus naquilo que é material, naquilo que é financeiro, naquilo que é saúde, naquilo que é condição física, naquilo que é condição mental. Nós achamos que provisão de Deus além do que precisamos é só isso. Mas vejam bem, quando aquela mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo, havia perdido tudo, ela encontra com Jesus e ela toca em Jesus. A esperança dela, a provisão dela da parte de Deus é que ela fosse curada. Mas ela não só foi curada, Jesus disse assim: a tua fé te salvou, você não irá para o inferno, você nunca mais adoecerá, você nunca mais terá uma enfermidade na vida. É sempre além do que nós esperamos. Nós só esperamos o material, nós só esperamos o financeiro, nós só esperamos alegria nessa terra, nós só esperamos sucesso, nós só esperamos comodidade, tranquilidade nessa terra, e nós esquecemos de olhar para o novo céu e para a nova terra. Olha para Bartimeu, você quer voltar a ver, mas você será salvo, Bartimeu. Olha o coxo, você há 48 anos, você não manda, você não faz nada. Levanta-te e anda, a tua fé te salvou. Vai. Há sempre uma promessa maior, há sempre uma provisão maior, há sempre uma providência de Deus, de salvação, de vida eterna, de uma eternidade com Deus. Mas às vezes nós não conseguimos olhar como que Deus providencia além do que nós precisamos. O texto de Mateus nos ensina que comer, beber e vestir, ele diz assim: eu te darei. Você não precisa ficar ansioso, você não acrescenta um côvado na sua vida, você não muda uma vírgula da sua vida, você não muda o curso da sua vida. Tudo que você terá que passar, você vai passar. Dentro do meu propósito, dentro do meu plano, você vai passar por tudo que eu planejei por você. Mas ele está dizendo assim: eu não te dou só o alimento, eu não te dou só os seus filhos de volta, Jacó. Eu vou te dar o seu filho que havia perdido, eu vou te dar com riqueza, eu vou suprir cada uma de suas necessidades, você terá tudo nessa terra do Egito, até que você morra. E depois, Jacó, você ainda partirá para uma eternidade comigo. E isso às vezes a gente não agradece a Deus. Qual foi a maior promessa que Deus te deu, além de todas essas coisas? Você consegue olhar para a cruz e entender a maior provisão de Deus para a sua vida? Você consegue entender que você não merece nada de Deus a não ser uma condenação eterna? Não, nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos mensurar isso. Essa é a razão porque nós somos infelizes. Essa é a razão pela qual nós somos frustrados. Essa é a razão pela qual nós nos decepcionamos com Deus, porque nós achamos que Deus é devedor e que Ele precisa atender o nosso coração, o nosso clamor e o nosso pedido. E quando Ele não atende, para a glória dEle e para o nosso bem, nós nos decepcionamos com Ele. Quem sabe durante 20 anos, Jacó clamou a Deus: dá-me o meu filho, dá-me o meu filho, dá-me o meu filho, dá-me o meu filho e dá-me o meu filho. E Deus disse: não, 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 só daqui a 20 anos. Você consegue olhar para a cruz e perceber a provisão de Deus por você? Você está querendo o que comer, o que beber e o que vestir? Pois eu vou dizer a você: eu te dou todas essas coisas e te dou muito além. Eu te dou uma garantia de que você vai morar no novo céu e na nova terra comigo. Eu te dou uma garantia lá na cruz de que você jamais adoecerá, de que você jamais passará fome, de que você jamais sentirá dor.
eu te prometo lá na cruz, de que você jamais sofrerá qualquer dano, qualquer perda, quando você adentrar o meu céu e a minha terra. Você consegue ver isso? Você consegue olhar para a cruz e dizer assim, eu sei que Deus cuida de mim. Olhe para você, olhe para o seu coração. Pergunte a você por que às vezes você fica triste. Por que às vezes você fica desmotivado com a vida? Por causa das coisas da terra. Por causa das coisas dessa terra. Não por causa das coisas do céu. Olhe para você mesmo, sonda a sua mente, o seu coração. Pergunte por que você está deprimido, por que você está ansioso, por que você é infeliz, por que você não tem alegria, por que você reclama da vida, por que você está murmurando. Por causa das coisas dessa terra, não das coisas que são eternas. Quarto e último lugar, irmãos. Deus supre as nossas necessidades por sua graça e não por nosso mérito. Veja um paralelo que a gente tira aqui do texto. Por que Faraó providencia todas essas coisas para os irmãos de José e para o pai de José? Por causa do amor dele para com José. Ele entendia quem era José para ele. Ele sabia do valor de José para ele. E por causa desse amor, por causa dessa dependência de José, ele fez todas essas coisas para os irmãos de José e para o pai de José. Por isso é que ele manda toda essa riqueza. Por isso é que ele trata a família de José a pão de ló. Por isso é que ele providencia tudo isso. Mas esse texto nos chama para a cruz, ele nos reporta lá para a cruz. Por que Deus de fato olha para você? Por que Deus de fato supre cada uma de suas necessidades? Por que Deus cuida de você? Por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Nós não temos noção, quando você vai para a primeira carta de Pedro, você vai para o primeiro capítulo de Efésios, e você encontra verdades absolutas que estão na Escritura, das quais nós não nos apegamos, nós não descansamos, nós não encontramos paz. Você abre Efésios, primeiro capítulo, versículo 3. Há um cântico de Paulo ali. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não disse algumas bênçãos. Ele não disse algum cuidado, algum zelo para com você. Nós temos que professar e acreditar. Eu sei que Deus cuida de mim e que Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E Ele há de fazer comigo o que Ele deseja, segundo o plano dEle, segundo o propósito dEle. E pode ser coisas dolorosas, podem ser coisas agradáveis, podem ser coisas confortáveis, mas podem ser coisas difíceis, podem ser coisas que nos promovem alegria, mas podem ser coisas que nos fazem chorar. Mas Ele já nos abençoou. Vai para o primeiro capítulo de Pedro, da primeira carta, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ressuscitou para uma viva esperança, para uma coroa inacessível, sem mancha, sem mácula, que não envelhece, que não se destrói, segundo a ressurreição de Cristo. Ele garante, você que é guardado pelo meu poder em Cristo Jesus, eu te ressuscitei para uma viva esperança. Você vai receber uma coroa da glória, uma coroa da vida, você adentrará o céu, você estará comigo toda uma eternidade. Tudo isso por quê? Por causa do grande amor dele para com você em Cristo Jesus. Olha o cuidado de Deus com você e comigo. Mas por que a gente está triste com Deus? Meu pagamento esse mês veio menos. O INSS cortou minha aposentadoria. Vou ter que gastar mais com o carro esse mês. Esse mês eu tive que gastar mais com a farmácia. Esse mês eu tive que fazer outros exames e mais exames no hospital, virá um desconto grande. Olhe para as coisas que nós reclamamos. Nós não conseguimos mensurar o cuidado de Deus, o zelo de Deus por nós.
Por isso que às vezes nós somos muito infelizes. A gente olha para um texto como esse, Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, preste atenção nisso, aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente as demais coisas com ele. Porque às vezes a gente fica assim, como que Deus cuida? Não é? Você tem que pegar a esposa no colo e descer a escadaria e partir para o hospital, né, Vitor? Será que esse Deus cuida? Será que a Ludiane vai sobreviver? Será que Deus vai entregá-la com vida? Será que Deus vai levar? É difícil confiar, não é? É difícil descansar o coração diante desse Deus. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Que de fato, Deus supre cada uma de nossas necessidades, segundo o seu propósito, segundo a sua glória, segundo o seu plano. A nossa felicidade não é a primazia no coração de Deus. O plano dele, o propósito dele e a glória dele ocupa primeiro lugar. E quando nós entendemos isso, quando nós nos curvamos diante disso, nós seremos a pessoa mais feliz dessa terra. Quais são as implicações e aplicações para nós, irmãos? Primeira implicação para que possamos pensar nessa noite. Por que ficamos ansiosos se a ordem de Deus é confiar? Lembra do Salmo 37 que eu citei aqui? Confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Porque se a ordenança é confiar, nós estamos ansiosos. Por quê? Qual a resposta que nós daremos para Deus? Segunda implicação, não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, não podemos mudar o curso da nossa vida. Por que nós estamos ansiosos, então? Qual de nós aqui tem o poder para mudar o plano de Deus? Na nossa vida ou na vida daqueles a quem amamos? Por que estamos ansiosos? Por que não descansamos nesse Deus que cuida de nós? Terceira implicação. Deus, o nosso Pai Celestial, sabe de tudo quanto nós necessitamos. Você acha que o seu acidente, você acha que o problema de enfermidade, a crise que a Ludiane passou, pegou Deus de surpresa? Não. Absolutamente não. Nós é que não acreditamos nisso. Mas estava dentro de um propósito soberano de Deus acontecer assim. Então, se nós temos um Pai Celestial que sabe das nossas necessidades, por que estamos ansiosos? Por que não descansamos? 4. Deus, nosso Pai, promete suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Promessa dele. Mesmo antes que você peça, ele já sabe e ele prometeu atender. Dentro do propósito dele, dentro do tempo dele, para a glória dele, para o louvor dele. Quais são então as aplicações? Quais são as aplicações para a nossa vida? Primeira aplicação. Apresente ao Senhor cada uma de suas necessidades. Embora Ele saiba, Ele ordenou que você deve apresentá-lo. Lembra de Filipenses 4:6? Não fiqueis ansiosos de coisa alguma, vocês devem apresentar a Deus cada uma de suas necessidades por meio de oração, súplicas e ações
de graças. Chega diante de Deus e fala: Deus, essa é a minha necessidade, essa é a minha situação e eu dependo de Ti. Faça conforme a Tua vontade. Tranquiliza o meu coração. Dá paz ao meu coração. Segundo, creia que absolutamente nenhum plano de Deus será frustrado. Lembra das palavras de Jó? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículos 1 e 2. Terceiro, Deus jamais te desampara. Deus jamais te abandona. Hebreus 13, 5. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Promessa de Deus, Ele cuida de você. Quarto e último, Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Lembre-se, Deus supre cada uma de nossas necessidades. Deus supre cada uma de nossas necessidades no tempo dEle, no propósito dEle e na glória dEle. Deus sempre supre além do que nós esperamos. E Deus supre com base em quê? Na graça dEle, no favor dEle, não no nosso mérito. Ele olha para Cristo, Ele olha para a cruz e supre cada uma de nossas necessidades. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, diante de tudo que ouvimos, diante de tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite, conceda graça, conceda misericórdia a cada um de nós, ó Pai. Permita, ó Pai, que saiamos daqui mais fortalecidos, revigorados, com o coração entregue a Ti, Deus, descansando no Senhor, descansando no cuidado do Senhor, na provisão do Senhor. Como a Tua palavra diz no Salmo 46, versículos 1 e 10. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu cuido de cada um de vocês. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor no decorrer desta semana. Zela por nós, ó Pai. Zela pela vida do Dionísio, da Cleide, do Samuel. Toma, ó Deus, todo aquele tratamento em Tuas mãos. Com a Tua graça, usa cada medicamento daquele para solucionar todo esse problema, toda essa infecção, ó Pai. Honra o Teu nome, curando e restaurando, ó Deus, o Samuel, para que em breve ele esteja em casa, ó Deus, de forma saudável, tributando a Ti toda a honra e toda a glória. Consola o coração do Dionísio e da Cleide, dê a eles a paz que eles necessitam. E que possamos assim, ó Deus, continuar orando, agradecendo ao Senhor. Agradecemos por ter aqui o presbítero Jonas novamente conosco, que passou, Deus, por esse momento difícil, delicado, e o Senhor concede a graça a ele de estar aqui conosco, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo zelo do Senhor para com ele. Nós louvamos a Ti, nós Te agradecemos pela vida de cada pessoa que adentrou aqui, cada um dos nossos visitantes, que eles sejam agraciados pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.